Que história é essa de que Patrick do Internacional pode jogar no Palmeiras e Esteves do Palmeiras pode defender o Colorado? Tem o Thiago Galhardo também nessa história no vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou todos os detalhes. Quero falar também sobre a possibilidade de o Atlético Goianiense contratar o Michael. Até que ponto isso é real e pode se tornar sair do papel. Vou falar também sobre Guzmán, um meio atacante colombiano que interessa ao Cruzeiro e mais. De acordo com o presidente do Envigado, negociações bem próximas de serem completadas. Vou contar também sobre um possível chapéu que o Flamengo pode tomar. O rubro-negro, desde a semana passada, tem um jogador equatoriano treinando em categorias de base, mas não houve acordo e já tem time grande do futebol brasileiro de olho nesse atleta. E por último, o SBT vencendo a terceira, 3-0 para o SBT em cima da Globo. Já pode pedir música do Fantástico, será? Bom, tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, comentarista de esportes. Por aqui vou tentando deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Queria pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Só lembrando também que a partir das 8 horas da noite tem programa do Nicola aqui no meu canal. Nessa quarta-feira vamos entrevistar Prior, ex-participante do Big Brother, corintiano fanático, apaixonado por futebol. Falaremos sobre futebol e também muito sobre Big Brother. Vocês são todos os meus convidados. Bora começar o vídeo falando a respeito do SBT, que deve anunciar nos próximos dias de forma oficial que vai transmitir a Copa América, com jogos da seleção brasileira, além das partidas de abertura e da final. É a terceira vitória consecutiva do SBT em cima da Globo em disputas importantes por conta de direitos de transmissão. Essa informação sobre a Copa América foi divulgada pelo Flávio Rico. Mas antes desse acordo que falta só assinar, o SBT já havia vencido outras duas da Rede Globo. Primeira delas na Libertadores da América. No ano passado a Globo rescindiu o contrato com a Conmebol, até tentou voltar atrás, reiniciou uma negociação, mas a Conmebol preferiu fechar, mesmo por um valor menor com o SBT. E um pouquinho mais recentemente, o SBT também se tornou a casa da Liga dos Campeões da Europa. Só que o acordo válido a partir da próxima temporada. Então, quando acabar essa edição da Liga dos Campeões, a partir da próxima, na metade do ano, a gente vai poder passar a assistir aos jogos da principal competição de clubes na tela do SBT, um jogo por semana, ou um jogo por rodada, para ser mais preciso. Sobre a Conmebol e a Copa América, como é que vai funcionar? A proposta do SBT foi de 6 milhões de dólares, além de uma série de bônus. A proposta da Globo foi ligeiramente pior, como há um litígio entre Globo e Conmebol. A Conmebol preferiu fechar com a emissora de Silvio Santos. Para arrematar, além dos jogos em pay-per-view, ou melhor, além dos jogos em TV aberta da seleção brasileira, da abertura e da final, será criado um pay-per-view específico para a Copa América. Você vai ter de pagar para assistir, tá virando moda, infelizmente. O que também é moda é essa tosse, especialmente nesses vídeos que eu gravo de forma corrida, mas vamos tocando. Queria falar a respeito de Guzmán. Você já ouviu falar sobre ele? Meio atacante, 23 anos de idade, joga na Colômbia. Nessa terça-feira, não, quarta-feira, tô meio perdido nos dias, não. Nessa terça-feira, aqui no programa do Nicola, a gente entrevistou o André Mazuco, que é o diretor de futebol do Cruzeiro. Perguntei para ele sobre a negociação com o Guzmán. E o Mazuco contou que desde o ano passado tentava levá-lo para o Vasco da Gama, que as conversas haviam avançado, mas não quis dar detalhes a respeito da possibilidade de um acordo. Nessa quarta-feira, em entrevista à Rádio Caracol, uma rádio muito conhecida na Colômbia, o presidente do Envigado, que é o time do Guzmán, disse o seguinte, abre aspas: vários clubes me sondaram, mas a única proposta oficial é do Cruzeiro. Acertamos entre os clubes e esperamos agora que se possa chegar a uma parte contratual do jogador, porque os clubes já chegaram a acordo. Então é o presidente do Envigado admitindo que está tudo fechado entre o clube e o Cruzeiro. Ele ainda completa: esperamos fechar o negócio da maneira que queremos, fecha aspas. As cifras não foram reveladas, mas a especulação que vem da Colômbia dá conta de que o Cruzeiro, com a ajuda de um investidor, está disposto a gastar até 2 milhões de dólares ou 11 milhões de reais na contratação do jogador de 23 anos de idade, que é destaque desde a temporada retrasada. Foi sondado recentemente por São Paulo, Grêmio e Fluminense. Os três grandes decidiram desistir do negócio porque entenderam que não valia a pena investir tanto, especialmente com a alta do dólar e pelo fato de os clubes viverem grave crise financeira. Por que o martelo ainda não pode ser dado como batido em relação ao Guzmán e Cruzeiro? Porque falta sim do jogador. O empresário do atleta já andou dando entrevistas afirmando que anda preocupado com a fama de mal pagador do Cruzeiro, aquela questão envolvendo os salários.
O empresário disse algo como, ó, o jogador não tem capacidade financeira de ficar tendo de suportar 2, 3 meses sem receber salário. Não é um cara rico que poderia se dar esse luxo. Então agora o Cruzeiro vai precisar convencer o Guzmán de que não vai atrasar os salários dele para que ele possa assinar esse contrato e o acordo entre os clubes possa ser validado. Trata-se de um jogador bem interessante, talvez a principal contratação do Cruzeiro para a temporada, caso seja confirmada. Bora falar agora a respeito de Atlético Goianiense. Que história é essa de que o Dragão pode ficar com o Michael? Informação levantada pelo Vene Casagrande dá conta de que o Atlético Goianiense tem um jogador a receber do Flamengo. Tudo porque o Atlético está liberando 2 joias das categorias de base. Os nomes dos atletas, o meia Gil e o volante da Silva. Esses atletas vão terminar a formação no Flamengo, a partir daí vão ser utilizados pelo time principal e o Atlético Goianiense, numa espécie de parceria, fica com um percentual de uma venda futura, imaginando que esses caras vão se valorizar muito mais do que no Flamengo, muito mais no Flamengo do que no próprio Atlético. Só que, em contrapartida, ficou combinado entre as diretorias dos 2 clubes que o Flamengo repassaria um jogador por empréstimo durante a temporada. Seria esse jogador o César, o goleiro que se machucou, o negócio foi desfeito. A partir daí o Atlético Goianiense pediu o Rodrigo Muniz, o Rodrigo não quis se mudar para o Atlético Goianiense. E o Adson Batista demonstrou interesse, o Adson é o presidente do Atlético, demonstrou interesse na contratação do Michael, mesmo levando em consideração o alto salário do Michael para as condições do Atlético Goianiense. Ele ganha aproximadamente R$400 mil por mês. Conversei com o Adson antes de gravar esse vídeo e o Adson mesmo admitiu que o negócio é praticamente impossível, porque o Michael está em outra prateleira financeira e também porque tem outras pretensões. E aí que fica o ponto importante dessa história. Se o Flamengo não chegar a um acordo com o Atlético Goianiense em relação ao repasse de um jogador, pode cair a ida do Gil e do da Silva para as categorias de base do Flamengo, até porque, de acordo com o Adson Batista, o Palmeiras já tem interesse nesses 2 jogadores. Bora mudar de assunto e falar sobre Palmeiras e Internacional. Já faz alguns dias que eu tenho recebido algumas notícias, eu estava tratando com muito cuidado para não cometer nenhum equívoco de apuração. Mas agora, com um pouco mais de informações, quero te contar todo o contexto que envolve Patrick, Galhardo e também Esteves, os 2 clubes envolvidos, Palmeiras e Internacional. Tudo começa quando o Inter resolve procurar o Palmeiras pedindo a contratação do Esteves. O Internacional procura um lateral esquerdo e identificou no jogador do Palmeiras, que nem vem sendo tão utilizado, uma ótima alternativa para a temporada. A ideia do Internacional não era gastar dinheiro, houve uma proposta de empréstimo, o Palmeiras recusou. Foi então que uma pessoa envolvida nas tratativas entre os clubes sugeriu que o Thiago Galhardo, atacante do Internacional, fosse envolvido numa troca. Afinal de contas, o Palmeiras procura um centroavante, o Galhardo não tem tanto espaço no elenco do Internacional, poderia haver uma troca. O Palmeiras não aceitou envolver o Esteves numa troca com o Galhardo até dezembro, entendendo que o Galhardo não seria o jogador que o Abel Ferreira procuraria. Como é que ficou? A partir daí houve um impasse e houve uma regressão em qualquer possibilidade de acordo. Foi então que surgiu, num bate-papo de outra pessoa envolvida nas tratativas com o Palmeiras, o nome do Patrick. Só que aí quem não tem interesse de fazer negócio é o Internacional. Para o Internacional não vale a pena liberar o Patrick, que é um dos principais jogadores do time, por um lateral esquerdo que é uma aposta. Até porque no ano passado o Inter chegou a receber uma proposta de um time mexicano de $5 milhões pelo Patrick e recusou a oferta. Não valeria a pena agora envolver esse mesmo jogador, que é fundamental num negócio de empréstimo, ainda que seja com opção de compra garantida. Então há um verdadeiro impasse, uma indefinição e vou te dizer mais, poucas chances de o negócio sair com esses moldes, envolvendo o Galhardo, envolvendo o Patrick e envolvendo o Esteves. Talvez mais pra frente o Internacional precise fazer uma proposta de compra do Esteves sem envolver outros jogadores para que possa sair alguma coisa. Acho muito improvável que o Patrick vá jogar no Palmeiras. O Inter não vai abrir mão de um cara que é primordial, que é fundamental, especialmente numa temporada marcada por pretensões bastante grandes do Inter. O Inter quer fazer barulho na Copa Libertadores da América e não vai reforçar um dos grandes rivais. Patrick também já foi envolvido em vários outros clubes, no Flamengo, no Boca Juniors, mas de propostas oficiais de clubes brasileiros até agora nada. Quero fechar o vídeo falando sobre Rony Sanches. Já ouviu falar? É um volante de 18 anos de idade, equatoriano, fez todas as categorias de base no Independiente Del Valle, o mesmo time onde fazia sucesso o Miguel Ángel Ramírez. E o Rony Sanches, que chegou aos 12 e ficou até os 17
no Independente Del Valle, rescindiu seu contrato de forma amigável com o Del Valle porque tinha o objetivo de jogar no futebol brasileiro. E ele bateu na porta do Flamengo e o Flamengo permitiu a ele um período de testes para saber se era um bom jogador, se valia a pena investimento. Depois de uma semana de testes, o Juan Sánchez foi aprovado. E nessa quarta-feira houve uma reunião entre os representantes do jogador e os dirigentes do Flamengo. A ideia do rubro-negro é colocá-lo no primeiro momento no time sub-20 para lapidar essa joia do futebol equatoriano e dentro de pouco tempo, dependendo da evolução dele, ele é promovido ao time principal para ser titular, ou para pelo menos fazer parte do elenco do Rogério Ceni. Primeiro volante, que embora tenha também qualidade para jogar como um segundo volante, aquele volante do tipo moderno, que faz o box-to-box. O grande problema é que na reunião dessa quarta-feira não houve um acordo financeiro. A proposta do Flamengo foi de não pagamento de nada por luvas. Haveria a possibilidade, por exemplo, de pagamento de luva, prêmio pela assinatura do contrato. O Flamengo logo de cara descartou, disse que não quer pagar luvas. E também houve um impasse em relação a salário e também ao percentual de uma venda futura. A ideia do Flamengo é a seguinte: nada de luva, salário baixo, compatível a de um atleta de categoria sub-20, e o Flamengo fica com 80% do valor futuro de uma venda futura e o jogador fica com apenas 20%. A alegação que o Flamengo ouviu durante essa reunião é de que houve um custo para tirá-lo do Del Valle e depois também para fazer o agenciamento dele, e que só valeria a pena permanecer no Flamengo se houvesse uma luva e eventualmente um percentual de uma venda futura um pouco maior para o atleta. Isso sem falar no salário, a necessidade ou a intenção de um salário maior. Diante desse impasse, em todas essas circunstâncias, o Sánchez vai continuar treinando no Flamengo por mais uma semana para ver se durante essa semana existe um novo acordo entre as partes numa próxima reunião, mas, e é aqui que eu queria chamar a atenção, o jogador, essa joia do futebol equatoriano, ex-atleta do Independente Del Valle, também já despertou a intenção ou a atenção de alguns clubes concorrentes do Flamengo em território brasileiro. E aí a gente pode assistir nos próximos dias a um chapéu no rubro-negro. Se alguém oferecer mais, é possível que o Sánchez, que não tem contrato com o Flamengo, só está fazendo esse período de teste e já foi aprovado, que ele opte por deixar o rubro-negro para assinar um contrato com alguém que lhe pague luvas e deixe um percentual futuro um pouquinho maior. Mas vou atualizando vocês a respeito dessa história, conforme forem surgindo novidades, vou te contando por aqui, combinado? Eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na tarde dessa quarta-feira, espero que tenham curtido o vídeo, não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se vê a partir das 8 horas da noite aqui mesmo, no programa do Nicola, com a presença do Prior. Um abraço, tchau, tchau!